Comentaristas reagem à classificação da seleção brasileira diante da Espanha para a final das Olimpíadas. Essas mulheres fizeram o impossível. A geração da Cici fez o que era impossível. Jogou bonito pro mundo ver. E na TV o ideal é que a gente não se emocione. Mas não tem... Sinceramente, sem medo de exagerar, pra mim a gente tá diante de uma das maiores vitórias da história. Fica aqui até o final do vídeo que já vamos te mostrar toda essa repercussão com todos os detalhes. E no final eu vou querer saber a sua opinião sobre uma polêmica. A seleção brasileira feminina está classificada para a final das Olimpíadas após uma vitória espetacular e histórica diante das espanholas por 4-2. Vamos ver como alguns comentaristas reagiram a essa partida da seleção brasileira. Gente, agora que tá baixando um pouco a adrenalina, já fui dar uma voltinha com a Pink. Vocês não têm ideia do que é trabalhar num jogo de futebol com transmissão para o Brasil inteiro, com a audiência altíssima como a gente teve durante todos os Jogos Olímpicos até aqui. Eu não tenho como dimensionar para vocês, para as pessoas que acompanham pelas redes sociais, o impacto que é de 2019 para cá a gente fazer o futebol feminino, ganhar o engajamento que ganhou, se transformar nesse país como ele tem se transformado, e você fazer parte disso é algo muito grandioso. Não por mim, eu digo por tudo, assim, desde 2019, quando o futebol feminino mudou no mundo, a gente tá fazendo parte disso. Então, assim, eu tô realmente muito emocionada até agora. Ai, não, é pra 2030, é pra 2000 não sei o que, o Brasil não investe na base, gente. A gente pode ter muita dificuldade, e a gente tem em categoria de base, e a gente sabe quando a gente tem um investimento, o resultado vem. A Tarciana e a Lauren, por exemplo. Mas onde a gente podia encurtar essa distância? No talento. A gente é muito talentosa. Então, assim, o período que a gente passou com a Pia, que foi muito importante pra gente, eu ia criticar sim, eu caí de pau, eu critiquei muito, porque a gente se contentava com pouco. Foi um período importante, ela ajudou defensivamente, ela renovou a seleção, muitas jogadoras que ela usava permaneceram com o Arthur. Mas a gente precisava dar o upgrade, a gente precisava dar esse espaço pro Arthur, que é um cara que tá aqui no futebol brasileiro trabalhando pra caramba há anos. Essa oportunidade tinha que ser dele, e não ia ser, porque era a Emily cotada pra ser a técnica da seleção, não era o Arthur. Isso ainda é o mais maluco. E na TV o ideal é que a gente não se emocione, mas não tem como, porque além de ter sido uma semana filha da mãe, assim, de pressão, de entender qual é o seu papel como comunicador, entender que a média da primeira fase das Olimpíadas, a gente falou para 50 milhões de pessoas, hoje para uma audiência absurda, é a responsabilidade de você levar quem são essas mulheres que o Brasil não conhece para dentro da casa dessas pessoas, porque a televisão aberta, a TV aberta, ela não é a rede social. Tem muita gente que nunca viu a Lorena, tem muita gente que não conhece a Gabi Portillo, tem gente que não faz ideia de quem seja o Arthur Elias. Então você imagina a nossa responsabilidade de levar essas pessoas para dentro da casa de todos os brasileiros, de muitos brasileiros, para ser mais exato. Então, assim, isso é uma construção muito valiosa para mim. Assim, eu fiquei muito emocionada e tô até agora. E vou continuar. Então, a minha emoção foi muito por isso. De 2019 para cá, a gente conseguiu fazer o futebol feminino engajar no Brasil. Muitas mídias se interessarem por ele. E mais do que qualquer coisa, chegar nessa final diz muito sobre como a gente estava correto em cobrar tudo. A saída do Vadão, que Deus o tenha, a chegada da Pia, a troca da Pia, a chegada do Arthur, os erros da primeira fase. O Brasil não jogou nada na primeira fase da Copa. Ai, nossa, critica agora. Não, gente, a gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. O Brasil mudou a postura e olha onde a gente está, na final. Então eu fico emocionada sim, ainda vou me emocionar muito, porque chegar a essa final é um lugar onde a gente sempre viu o Brasil, eu sempre vi o Brasil com possibilidade de medalha. Vou pegar uma mensagem que eu mandei para um amigo meu há um ano, um amigo não, uma pessoa super importante. A gente banaliza muito os adjetivos no futebol muitas vezes, de épico, histórico, hoje acho que cabe. Sinceramente, sem medo de exagerar, para mim a gente está diante de uma das maiores vitórias da história do futebol brasileiro, de uma forma geral.
por tudo que representa, mais do que atual campeã do mundo, ela é a base do principal time de futebol do mundo. No momento que está sendo protagonista, no momento que a gente fala muito desse Barcelona, por tudo que representa, o Brasil amassou esse time. Brasil, e é por isso que o futebol, eu queria falar um palavrão, o futebol é Porque o futebol, você estaria assistindo aquele jogo e a gente às vezes não vai ter chance nenhuma, e você fala, cara, é difícil demais. E no fundo da gente, todo mundo que ama o futebol feminino, depois do que viu o Brasil contra a França, estava sentado na cadeira desse jeito assim, e se? Vai que? E se? É uma bola, é um dia tá bom, é uma noite, são 90 minutos para as coisas funcionarem. Em 90 minutos, as coisas funcionaram no Brasil. E o Brasil é dado como... Me dá vontade de chorar. Porque esse Brasil, ele é muito azarão. Muito. É muito. Cara, esse Brasil de Cristiane que foi buscar em semifinal olímpica, que chegava na hora e era fazer um gol, era tocar pro lado que o Brasil tava classificado numa semi, pra uma quarta, a bola batia na trave e saía. A jogadora furava. A maldita da jogadora do outro time recuperava o contra-ataque e fazia o gol. O Brasil hoje teve tudo, inclusive a sorte. Inclusive. Isso é inacreditável. Pra quem vive do futebol feminino, eu não sei quem é a deusa do futebol que tá cuidando das coisas hoje. Mas tá. Mas muito obrigada. Eu acho assim, a maior injustiça do esporte hoje é essa seleção feminina não ter nenhum ouro, nenhum título de Copa do Mundo. E por que é injustiça? Não é porque a CBF investe um monte e elas não conquistam. Muito pelo contrário. É porque quando a CBF não investia, quando era tudo mato, essas mulheres fizeram o impossível. A geração da Cici fez o que era impossível. Jogou bonito para o mundo ver, com roupas da seleção masculina, com roupas que a manga curta era quase uma manga longa nela, porque não havia uniforme para a seleção feminina. 2004 e 2008, o Brasil chegar às finais foi um milagre. Então, sim, é justiça poética que a seleção feminina vá de novo disputar uma final. É justiça poética que a Marta tenha a chance de encerrar a história dela como a melhor jogadora de futebol de todos os tempos, disputando uma final olímpica. Seria simplesmente lindo que ela colocasse um ouro, né, antes de fechar as cortinas da carreira dela. Então, o que aconteceu hoje foi realmente imenso. Elas foram grandonas, sim. Foi um outro time em relação ao que jogou o primeiro jogo com a Espanha. A Espanha jogou muito mal, né? A Espanha, o melhor time do mundo, na minha opinião, jogou muito mal. Elas estavam praticamente irreconhecíveis. Mas quanto disso não se deve à postura do Brasil, que marcou a saída de bola, que marcou o campo inteiro, que deixou 3 atacantes. Deixou a Priscila, deixou a Portilho e deixou a Jennifer, esperando um erro ou esperando um lançamento. E a Yá foi imensa. Yasmin, que joga de zagueiro e joga na lateral, imensa. A Lorena pega tudo. Então, gente, assim, só essas mulheres sabem o que elas tiveram que enfrentar para chegar onde elas chegaram. Quando a gente criticou, é porque a gente sabia que elas podiam mais. Alguns homens não suportam que mulheres critiquem, né? Porque homens também criticaram. Nossos colegas criticaram. Nenhum deles foi citado na coletiva de imprensa pelo Arthur Elias. Nós fomos. Então, mas a gente pode criticar também, né? A gente pode e deve criticar quando cabe, né? E agora cabe o elogio. Porque, olha, alguma coisa me diz que é a revanche, Marília, é a vingança. Eu acho que essa geração vai voltar com um ouro pra gente. Após 16 anos, a seleção brasileira de futebol feminino vai disputar de novo a final das Olimpíadas. Em 2004 e em 2008 ficamos com a prata, caímos para os Estados Unidos, que vai ser novamente o nosso adversário na decisão. Mas a gente chega com muita moral depois de vencer a Espanha, a atual campeã do mundo. Ótima tomada de estratégia do Arthur Elias. Ótima execução dessa estratégia, com muitos contra-ataques e pressionando o erro na saída de bola da Espanha. E de novo, teve aquele assalto nos acréscimos, 15 minutos que quase virou 18. E essa vaga veio após uma virada de chave absurda da seleção brasileira, com muita garra e perseverança das meninas. O Brasil teve a pior campanha na fase de grupos entre os classificados para o mata-mata e inclusive contou com a ajuda dos Estados Unidos para seguir na competição. E tem mais, a seleção brasileira não chegou entre as favoritas para levar essa medalha de ouro e vem surpreendendo cada dia mais com um trabalho de renovação do Arthur Elias que acontece há 11 meses. A Marta perdeu as quartas e a semi por conta de suspensão, mas estará disponível para a final. Agora resta saber se o Arthur Elias
com essas 2 últimas vitórias, coloca ou não a Marta de titular. Agora eu queria saber a sua opinião sobre uma polêmica e a seguinte: Marta deveria jogar essa final desde o início ou entrando no segundo tempo, ou até mesmo nem deveria jogar, como uma galera aí tá pedindo? Ou vocês estão do lado dos comentaristas que sim, a Marta ainda é importante e pode ajudar muito a seleção brasileira nesta final? De qual lado dessa história vocês estão? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no canal, deixa bastante like nesse vídeo. Até mais, falou, craques!